bem-vindo, é uma alegria ter você aqui. Ao chegar, que Deus o abençoe e te acompanhe ao você sair. Aqui temos água da vida, da fonte do nosso Senhor. Mais que uma igreja, minha família. Boa tarde, meus queridos ouvintes, sejam todos bem-vindos à Rádio JC Guaçucê. É com grande alegria que recebemos você, amigo ouvinte, nesta belíssima tarde de sábado. Hoje é 2 de abril de 2022 e este é o programa Conhecendo a Igreja com Márcia Cândido e José Rodrigues. E que Deus possa iluminar todos nós, que Ele possa nos fortalecer com a sua sabedoria e nos guiar ao longo desse caminho que percorremos, né, meus irmãos? Hoje teremos como tema as peregrinações e as relíquias. Invoquemos então, meus irmãos, a Santíssima Trindade para permanecer conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas divinas consolações, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Vocês ficarão agora com o nosso amigo José Rodrigues, dando continuidade ao programa. Boa tarde, José. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, amados irmãos e ouvintes da JC Rádio Guaçucê. Eu sou José Rodrigues e este é o programa Conhecendo a Igreja, que tem como tema as peregrinações e as relíquias. Como base para o programa de hoje, textos retirados do site da editora Cleofas, o Catecismo da Igreja Católica. Então vamos, meus amados irmãos, temos hoje uma notícia triste, que me deixa triste, né? Que a Arquidiocese de Curitiba, através do seu arcebispo Dom Peruso, envia um ofício à Câmara de Vereadores pedindo que o vereador do PT, Renato Freitas, que invadiu a igreja e atrapalhou a missa lá na igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, pedindo para que ele não fosse cassado, que a pauta que ele defendia, o protesto que ele estava fazendo, era por uma causa legítima. Então, meus amados irmãos, é uma notícia muito triste, né? Dom Peruso esqueceu de defender a igreja, de defender o povo de Deus, né? E está mais preocupado com a abóbora, né? Infelizmente, meus amados irmãos, temos que rezar muito pela conversão dos nossos bispos da CNBB, pois ele saiu em defesa do vereador, já que os seus pares aceitaram e deram andamento no pedido de impeachment, de cassação do mandato do vereador Renato Freitas, do PT.
meus amados irmãos. Rezemos muito, porque não está fácil. Então vamos ao tema, né? As relíquias e as peregrinações, ou as peregrinações e as relíquias. No século IV, cresceram duas práticas que perduraram na Igreja: as peregrinações e a veneração das relíquias dos santos. São Jerônimo dava uma explicação para isso. Assim como as compreendemos melhor os historiadores gregos depois de termos visto Atenas, e compreendemos melhor o terceiro livro de Virgílio depois de termos viajado a Troade e a Cilícia, assim também compreendemos melhor a Escritura depois de termos verificado o que ainda possa existir dos lugares e das cidades antigas e de termos conhecido os idiomas locais. Hopes, volume 1, página 501. Desde o segundo século, os cristãos de várias partes, como hoje, queiram ir a Roma para rezar diante dos túmulos de São Pedro e de São Paulo, os troféus da Igreja. Como dizia o sacerdote romano Gaio, alguns enfrentavam perigos e até eram martirizados por isso. São Paulino de Nola, do ano 431, disse que esteve em Roma quase todos os anos, e as catacumbas, então cuidadas pelo Papa Dámaso, eram visitadas por muitos peregrinos. Muitos desses visitavam a Terra Santa, os lugares sagrados purificados de toda idolatria por Santa Helena, especialmente as grandes basílicas. Os historiadores da época, Melânio, Rufino, Cassiano, Paládio, confirmam tudo isso. E a jovem, nobre e fervorosa peregrina Etéria partiu da Espanha e visitou todos os lugares sagrados da Bíblia e deixou escritas suas belas experiências. A devoção às relíquias estava ligada às peregrinações. Todos queriam levar dos lugares sagrados uma recordação. A cruz de Cristo, encontrada por Santa Helena, foi transformada em pequenos pedaços incrustados de ouro e trazidos no pescoço. Como disse São João Crisóstomo, São Gregório de Nissa usava um anel com uma relíquia da cruz. E o imperador Constantino mandou colocar na sua coroa um dos cravos da crucificação. Nisso, tudo estava o forte sentimento religioso de que o povo da terra tem necessidade da proteção do céu. A Igreja soube valorizar esta piedade popular. Santo Agostinho dizia: os corpos dos santos são instrumentos dos quais se serve o Espírito Santo para realizar suas obras. Por isso, os seus restos mortais são honrados desde o início da Igreja. Temos como exemplo as atas do martírio de São Policarpo, do ano 155, bispo de Esmirna. Como já vimos, dizem que, após a morte do mártir, entregue ao fogo, os foram recolher as suas cinzas. No martírio de Santo Cipriano de Cartago, em 258, decapitado, vimos que os fiéis estenderam panos para colher o sangue a ser derramado do mártir. A certeza de que os homens e as mulheres ressuscitarão no fim dos tempos incutiu nos cristãos desde os primeiros séculos o grande apreço aos despojos mortais dos santos. Tinham aprendido com São Paulo, em 1 Coríntios capítulo 6, versículos 15 a 20. Afinal, a mulher hemorraísa ficou curada ao tocar o manto de Cristo.
No livro dos Atos dos Apóstolos, São Lucas narra milagres e exorcismos ocorridos com relíquias de São Paulo, ainda em vida. Deus realizava milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que lenços e outros panos que haviam tocado o seu corpo eram aplicados aos doentes. Então afastavam-se destas as moléstias e eram expulsos os espíritos malignos. Atos 19, versículos 11 e seguinte. Nas comunidades visitadas ou catequizadas por São Pedro, São Paulo, São João, os fiéis guardavam tudo que lhes pudessem lembrá-los. Suas cartas e os seus despojos mortais, os objetos de uso. Os cristãos eram estimulados a este costume ao lerem o elogio do Senhor a Maria de Betânia, quando ela ungiu o seu corpo pouco antes de sua morte. Ela me fez uma obra, embalsamou antecipadamente o meu corpo para a sepultura. Nos evangelhos de Marcos, Mateus e João narram este fato. E logo a igreja providenciou os devidos cuidados com os desvios. São Jerônimo já alertava os fiéis de que as relíquias dos santos não devem ser adoradas, mas simplesmente honradas como testemunhos daquele que é o único que deve ser adorado. Em 1587, o Papa Sixto V confiou o controle do culto das relíquias à Congregação dos Ritos, que em 1969 passou a ser a Congregação para as Causas dos Santos. Depois que um servo de Deus é beatificado, é lícito expor suas relíquias à veneração dos fiéis. Esse texto é retirado do livro História da Igreja Idade Antiga, do professor Felipe Aquino. Então, meus amados irmãos, como nós vimos aqui, desde o início da igreja, houve as peregrinações e também a honra às relíquias, né? Como São Jerônimo mesmo vai nos alertar, que as relíquias são para nos lembrar, para honrarmos e não para serem adoradas, né? Então São Jerônimo já nos alertava a nós fiéis para não confundir o culto prestado a Deus, que é de adoração, para culto das relíquias. Então, as relíquias dos santos nos lembram esse servo de Deus que cumpriu fielmente a vontade de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, mas qual seria o sentido das peregrinações? Nós sabemos que os hebreus já peregrinavam pelo menos uma vez ao ano a Jerusalém por ocasião da festa da Páscoa. Então, mas quem faz peregrinações reza com os pés e experimenta com todos os sentidos que a sua vida é um grande caminho para Deus. Então, meus amados irmãos, vamos ver o que nos diz o Catecismo da Igreja Católica. No seu parágrafo 769, vem nos dizer: a Igreja só terá sua consumação na glória celeste, quando do retorno glorioso de Cristo. Até aquele dia, a Igreja avança em sua peregrinação por meio das peregrinações do mundo e das consolações de Deus. Aqui na terra, sabe que está em exílio, longe do Senhor, e aspira ao advento pleno do reino, a hora em que ela será na glória reunida a seu reino.
ao seu rei. A consumação da igreja e por meio dela a todo mundo na glória não aceitará sem grandes provações. Só então todos os justos, desde Adão, em seguida Abel, o justo, até o último eleito, serão congregados junto do Pai na Igreja Universal. Já no seu parágrafo 1674, nos diz o seguinte: além da liturgia sacramental e dos sacramentais, a catequese tem de levar em conta as formas de piedade dos fiéis e da religiosidade popular. O senso religioso do povo cristão encontrou, em todas as épocas, sua expressão em formas diversas de piedade, que circundam a vida sacramental da Igreja, como a veneração de relíquias, visitas a santuários, peregrinações, procissões, via sacra, danças religiosas, o rosário e as medalhas, etc. Já no seu parágrafo 2691, vai nos falar dos lugares favoráveis, né? A igreja, casa de Deus, é o lugar próprio para a oração litúrgica da comunidade paroquial. É também o lugar privilegiado da adoração da presença real do Cristo no Santíssimo Sacramento. A escolha de um lugar favorável é importante para a verdade da oração. As peregrinações evocam nossa caminhada pela terra em direção ao céu. São tradicionalmente tempos fortes de renovação da oração. Os santuários são para os peregrinos em busca de suas fontes vivas, lugares excepcionais para viver como igreja as formas da oração cristã. Então, meus amados irmãos, desde o início o povo já realizava as suas peregrinações, né? E nos dias de hoje não é diferente. Tem as peregrinações ao Santuário de Fátima, onde Nossa Senhora apareceu aos pastorinhos, a Nossa Senhora de Lourdes, onde ela apareceu a Santa Bernadette, a Jerusalém, né, a cidade santa, onde Jesus andou pelas ruas. Então o povo faz essa peregrinação. Frequentes vezes se lê que no Antigo Testamento o povo peregrinava para Jerusalém. Trata-se de um sinal cristão a ter em conta. Na Idade Média, esta antiga tradição concretizou-se em vastas e famosas peregrinações às cidades santas de Jerusalém, Roma e Santiago de Compostela. As peregrinações são sinal de penitência e são também um modo de libertação de maus pensamentos, dispondo-se deste modo o homem a aproximar-se de Deus. Então, já no início, antes, né, quando São João Evangelista era vivo, as peregrinações eram para vê-lo, para visitá-lo, para tocá-lo, para ouvir a pregação do evangelista São João, discípulo e apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje em dia, assistimos a um renascimento deste costume de peregrinar. Os cristãos querem dizer, através deste sinal, que procuram a paz e que o poder da graça de Deus os seduz. Fonte do texto, Yucat. E o que é uma relíquia sagrada, né? O que seria uma relíquia sagrada? Uma relíquia é parte do corpo de um santo ou objetos que estiveram ou foram usados por estes
aos quais os católicos prestam veneração ou reverência, ou seja, apenas honramos as relíquias dos santos, né? Assim como nós temos o testemunho na Bíblia, narrado na Bíblia, que a toalha que Paulo se secava, realizava-se milagres através dela, ou seja, o Espírito Santo de Deus agia por meio da toalha, da sombra de São Pedro, da sombra de São Paulo, né? E muitos doentes ficavam curados, iam para tocar em São Pedro, São Paulo, São João e tantos outros santos da nossa igreja. Então, a palavra relíquia tem origem do latim reliquia, que significa resto. A igreja estabeleceu 3 classificações de relíquias. Primeira classificação: parte do corpo de um santo, fragmento de osso, unhas, cabelo, etc. Temos, por exemplo, as relíquias de Santa Teresa de Ávila, que se encontram na Espanha. Conservam-se seu braço e o coração. A igreja guarda também a língua e a faringe de Santo Antônio de Pádua, na Catedral de Pádua, Itália. Então, Santa Teresa de Ávila, que teve o seu coração perfurado através da transverberação por um anjo, e Santo Antônio de Pádua, o canarinho, que tantos milagres ocorriam durante as suas pregações. A segunda classificação: objetos pessoais de um santo, roupa, cajado, os pregos da cruz e outros. E a terceira classificação inclui pedaços de tecidos que tocaram no corpo do santo ou no relicário, onde uma porção do seu corpo está conservada. É proibido, sob pena de excomunhão, vender, trocar ou exibir para fins lucrativos relíquias de primeira e segunda classe. As relíquias são guardadas geralmente por pessoas da família, no caso de ser um objeto. A veneração das relíquias é um ato tão natural que se encontra também fora do catecismo. Assim, os muçulmanos guardam na mesquita de El Jazar, em Acre, Israel, alguns pelos da barba de Maomé, que todo o ano são apresentados aos devotos durante o mês do Ramadã. Em 1988, as autoridades soviéticas, os comunistas, para comemorar o aniversário do batismo da Rússia, devolveram ao patriarca de Moscou as relíquias conservadas no Kremlin. O costume das relíquias dos santos vem desde os primórdios do cristianismo. Primeiramente, os mártires foram cultuados. O povo de Deus recolhia seus corpos e os sepultava com reverência. As sepulturas dos mártires eram visitadas por peregrinos. Muitos queriam ser sepultados junto a um mártir, pois julgavam que este intercederia ainda mais por eles no céu. Então, meus amados irmãos, como nós vemos aí, tanto as peregrinações como as relíquias têm um lugar especial na nossa religiosidade, né? As peregrinações nos levam a meditar nos evangelhos, nas palavras de Jesus, à medida que vamos peregrinando, caminhando em direção a um grande santuário como de Lourdes, como de Fátima, como de Compostela, Santiago de Compostela, ou até mesmo a Jerusalém, e tantos outros santuários que são visitados por cristãos católicos.
É tempo de um pequeno intervalo, meus amados irmãos, e já já retornamos. E lembrando, meus irmãos, que para você participar é só ligar no 088-981-35-1790. Ligue, mande a sua mensagem através do WhatsApp e nós estaremos com todo carinho atendendo ao seu pedido. Eu gostaria de mandar um alô, um abraço especial aos nossos ouvintes. A Límpia Pena, que mora em Itabaianinha. Danucha, que mora em Ponta Grossa. Creuza Reis, que mora em Niterói. Terezinha Correia. Maria Elizabeth. Luciana Santos, que mora em Jaiba. Nilson Moreira. Genicélia Prado, que mora em São João dos Pinhais. Esperança, que mora em Santa Ana, Califórnia. Marina Montenegro, que mora em Concepción de la Serra, na Argentina. Liliane Neme, que mora em Buenos Aires. Roraima Rodrigues, que mora em Valência. Rubens Barros, que mora em Vilhena. Maria Rodrigues, que mora em Tandela. Joel Silva, que mora em Caraguatatuba. Rogério dos Santos, que mora em Macaé. Acila Soares, que mora em Capanema, no Paraná. Aninha Rosário, que mora no Rio de Janeiro. Luísa Santos, que mora em Caçapava. Maria de Fátima, que mora em Natal. Andressa Câmara, que mora em Bessal. Doura Silva, que mora em Teresina. Maria do Socorro Ferreira, que mora em Laranjal do Jari. Edilânia Souza, que mora em Papagaios. E gostaria de mandar um alô especial a nossa ouvinte assídua, Dona Val Santos, ela que mora em Igaratá. Frei Arlindo Almeida, Jairene Soares e Pedro Santos, eles que moram lá no bairro Baixada, aqui em Guaçucê, e o Maninho, da Maninho Promotora. Gostaria também de mandar um alô especial aos grupos do Texto dos Homens de Itaitinga, no Ceará, grupo do Texto dos Homens de Barra de Santa Rosa, grupo do Texto dos Homens de Ilha Forânea, em Vera Cruz, grupo do Texto dos Homens de Freitas Soares, grupo do Texto dos Homens de Jaguaruana, grupo do Texto dos Homens de Capela Divino Espírito Santo e o grupo do Texto dos Homens de Icozinho, na pessoa de Tiago. E não esquecendo os nossos aniversariantes da semana, são eles: Francisca Cândido, aqui em Guaçucê, José Átila Lopes Vieira, aqui em Guaçucê, Verônica Maria, em São Bernardo do Campo, Keila Lopes, aqui em Guaçucê, a minha comadre Keila, um forte abraço, minha querida, Tânia Faustino e o Maninho. Grupo do Texto dos Homens da Paróquia de São João Batista, na Paraíba. O Grupo do Texto dos Homens da Diocese de São João del Rei, em Minas Gerais. Laudilina Xavier, aqui em Guaçucê. Antônio do Espírito Santo, que mora em Sorocaba, em São Paulo. E Pedro Santos, aqui em Guaçucê. Parabéns a todos, meus irmãos. Que Deus possa iluminar seus caminhos com muita paz, muita sabedoria. Que Ele possa guiar o projeto de vocês, muito sucesso e muita felicidade na vida de vocês. Um feliz aniversário e um forte abraço de todos nós que fazemos aqui a Rádio JC Guaçucê. Escutaremos, meus irmãos, Irmã Kelly cantando Jesus Te Adoro. Continue conosco aí ligadinho que a programação da Rádio JC Guaçucê volta já já. Continue conosco. Jesus te adoro, Jesus te adoro, Jesus te adoro com todo o coração. Jesus te adoro, Jesus te adoro, Jesus te adoro com todo o coração. E tu me amas, e tu me amas, e tu me amas, e eu acolho teu amor. E tu me amas, e tu me amas,
Jesus te adoro, Jesus te adoro, Jesus te adoro com todo o coração. Jesus te adoro, Jesus te adoro, Jesus te adoro com todo o coração. E tu me amas, e tu me amas, e tu me amas, e eu acolho teu amor. E tu me amas, e tu me amas, e tu me amas, e eu acolho teu amor. E eu te amo, e eu te amo, e eu te amo, e retribuo teu amor. E eu te amo, e eu te amo, e eu te amo, e retribuo teu amor. Oh, 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 oh. Amigo aposentado e pensionista, a Maninho Promotora, que é rápida e segura, avisa. Temos novidades chegando por aí. O governo acaba de liberar mais 5% de margem para todos os aposentados e pensionistas. Empréstimos no FGTS, BPC, espécie 87 e 88 e Bolsa Família Auxílio Brasil. Na Maninho Promotora, você tira suas dúvidas, consulta seu crédito, tudo via WhatsApp. E se quiser, pode receber uma visita no conforto de seu lar. Portamos e refinanciamos seus empréstimos com a menor taxa do mercado. Estamos localizados na Rua José Ribeiro Monte, 246, Icó, Ceará, de frente ao SAAI. Fone WhatsApp 99332 5151 ou 99990 3435. Ponte dos Amigos, opção certa para você se reunir com sua família e amigos nos finais de semana. Sexta e sábado estamos abertos somente no jantar e aos domingos aberto o dia todo servindo almoço. No Ponte dos Amigos você encontra carnes assada, boi, porco, carneiro, linguiça e frangos. Entregamos a domicílio e faça seu pedido pelo telefone 88988047537 ou 88996426641. Organização Átila e Maíra. Já retornamos, meus amados irmãos, e vamos dar continuidade a este assunto, sobre as relíquias e sobre as peregrinações, mais precisamente agora falando sobre as relíquias, É um dos lugares que eu sonho um dia visitar é São Giovanni do Rotondo, o túmulo de Padre Pio, visitar assim este grande santo da nossa igreja, ao qual tenho grande devoção. E também, se assim for permitido pelo Senhor, visitar a Fátima, Lourdes, os santuários marianos, onde a Mamãe do Céu apareceu aos seus videntes. Infelizmente, no passado, especialmente na Idade Média, houve muitos abusos com a veneração das relíquias, atribuindo-lhes um poder mágico, havendo comercialização e também muitas falsas relíquias. Os cruzados, ao voltarem do Oriente, traziam consigo maravilhosas relíquias, nem sempre verdadeiras. Assim, por exemplo, segundo os evangelhos apócrifos, a Virgem Maria teria deixado ao apóstolo Tomé o seu véu como testemunho de sua assunção aos céus. Isto não é verdade. Os abusos provocaram a rejeição das relíquias por parte do protestantismo. No entanto, o Concílio de Trento,
analisou a questão e aprovou o seu uso correto. Então, nada de exageros, amados irmãos. A nossa igreja sempre tem este cuidado e este zelo para que não cometamos esse exagero. Ensinem os bispos diligentemente que devem ser venerados pelos fiéis os sagrados corpos dos santos mártires e dos outros que vivem com Cristo, que foram membros vivos de Cristo e templos do Espírito Santo. E aí, como base para esta decisão no Concílio de Trento, cita 1 Coríntios capítulo 3, versos 16, 6, versos 15 a 17 e 19. E 2 Coríntios capítulo 6, versículo 16. E que por ele hão de ser ressuscitados para a vida eterna e glorificados, e pelos quais concede Deus aos homens muitos benefícios. Por isso, aqueles que afirmam que as relíquias dos santos não devem prestar veneração e honra, ou que elas e outros sagrados restos mortais são inutilmente venerados pelos fiéis, ou que em vão se cultuam a memória deles para lhes pedir ajuda, aqueles que tais coisas afirmam devem ser de todo condenados, como já antigamente os condenou e agora também os condena a Igreja. Colantes, números 7.255. Então, meus amados irmãos, aqui já vem mais uma vez o alerta. São Jerônimo já alertava no seu tempo para os exageros, e aqui o Concílio de Trento vai nos falar também deste cuidado para não cometer exageros, mas que a veneração, a honra às relíquias é legítimo. Então, Santo Agostinho dizia que os corpos dos santos são instrumentos dos quais se serve o Espírito Santo para realizar suas obras. Nós vemos isso também na leitura do livro de Atos dos Apóstolos, onde vai narrar que os lenços, a toalha que tocava o corpo de São Paulo curava as pessoas. Então, são instrumentos, e não devemos fazer uma confusão teológica. Por isto, os seus restos mortais são honrados desde o início da Igreja. Por exemplo, as atas do martírio de São Policarpo, como eu já falei no início, vai nos falar deste santo. A veneração é confirmada pela convicção de que os corpos dos santos foram templos do Espírito Santo e instrumentos por este utilizados para produzir boas obras. A certeza de que os homens e as mulheres ressuscitarão no fim dos tempos incutiu nos cristãos desde os primeiros séculos o grande apreço aos despojos mortais dos santos, pela dignidade de terem sido os templos do Espírito Santo durante a vida presente. E também, meus amados irmãos, alguns santos que tiveram parte do corpo preservada, ou seja, não houve a decomposição, como o braço e o coração de Santa Teresa de Ávila, a língua de Santo Antônio de Pádua e outros santos. Não sabeis que vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei então os membros de Cristo e os fareis membros de uma prostituta? De modo algum. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, o qual recebestes de Deus, e que por isso mesmo já não vos pertenceis? 1 Coríntios capítulo 6, versículos de 15 a 20. Já vem nos falar São Paulo. Isto não significa que Deus recolherá as cinzas espalhadas de cada cadáver para realizar a ressurreição, mas a matéria-prima, no sentido aristotélico tomista, unida
a alma do indivíduo assumirá as feições do respectivo corpo, tornando-se a carne gloriosa correspondente a tal alma. Dom Estevão Bittencourt, na revista Pergunta e Responderemos, número 336, de 1990, na página 226, vem nos falar sobre isto. O culto das relíquias está ligado ao culto de veneração, não adoração veneração dos santos. E é algo espontâneo e faz parte dos sentimentos humanos. Então, meus amados irmãos, é como nós vimos. Então, o costume das relíquias dos santos vem desde o início do cristianismo. Primeiramente, os mártires foram cultuados. Faço questão de reforçar, vem desde o início do cristianismo. E nós devemos ter este cuidado para não cometer os abusos que provocam a rejeição das relíquias por parte dos nossos irmãos protestantes. Então, a Sagrada Escritura oferece fundamento à prática cristã da veneração das relíquias. No Antigo Testamento, vemos grande respeito notável no sepultamento dos homens de Deus, como Abraão, Gênesis 25, 9 e seguintes, também Jacó, José, lembrando que José do Egito, quando o povo de Deus saiu do Egito, ele tinha pedido antes que, quando o povo saísse, levassem os seus restos mortais. Então levaram os ossos de José do Egito para a Terra Santa, a terra que Deus escolheu para o seu povo. Davi, o rei Davi, em Reis, vai falar da honra no seu sepultamento. Ora, isto mostra um respeito profundo pelos restos mortais das pessoas. Era considerado grande caridade sepultar os mortos. Nós vemos isso no livro de Tobit, que sepultava os mortos do seu povo no exílio, até mesmo correndo o risco de morte. Quando o rei Senaqueribe, fugindo da Judéia ao castigo com que Deus o ferira por suas blasfêmias, mandou assassinar na sua ira um grande número de israelitas. Tobit sepultou os seus cadáveres. Nós vemos isto lá no livro de Tobias, capítulo 1, versículos 21. Quando o sol se pôs, ele foi e o sepultou. Seus vizinhos criticavam-no unanimemente. Já uma vez ordenaram que te matassem, precisamente por isso. E mal escapaste desta sentença de morte. Recomeças a enterrar os cadáveres. Mas Tobit temia mais a Deus que ao rei, e continuava a levar para a sua casa os corpos daqueles que eram assassinados, onde os escondia e os sepultava durante a noite. Então a Bíblia mostra também como Deus, mediante o manto de Elias, se dignou realizar um milagre. Eliseu, ferindo as águas do Jordão com essa relíquia do grande profeta, conseguiu separá-las em duas bandas. Apanhou o manto que Elias deixara cair e, voltando até o Jordão, parou à beira do rio. Tomou o manto que Elias deixara cair, feriu com ele as águas, dizendo: Onde está o Senhor, o Deus de Elias? Onde está ele? Tendo ferido as águas, estas separaram-se para um e outro lado, e Eliseu passou. Segundo Reis, capítulo 2, versículo 14. Então, meus amados irmãos, nós vemos aí todo o embasamento, tanto no catecismo da Igreja Católica, como na Sagrada Escritura, para a
veneração, para a honra das relíquias, mas também nos alerta a Santa Igreja para que não cometamos o exagero, o desvio de culto, né? Para que assim nós possamos seguir na nossa caminhada, na nossa peregrinação por essa terra, né? Nós vemos também o caso da mulher hemorraísa citada na Sagrada Escritura. Eis que uma mulher que havia 12 anos sofria de um fluxo de sangue, se aproximou dele por trás e lhe tocou a orla do manto. Dizia consigo: se eu tocar, ainda que seja apenas as suas vestes, serei curada. Jesus voltou-se então e, vendo-a, lhe disse: tem confiança, minha filha, a tua fé te salvou. Mateus capítulo 9, versículos 20 e seguinte. Chama de modo particular nossa atenção Jesus ter permitido que a mulher tocasse seu manto. Ela acreditava que o Senhor poderia curá-la pelo toque do seu manto. O apologista Quadrato afirma que no século II, em Nazaré, onde Jesus foi criado, a população ainda conservava relhas de arado confeccionadas por Jesus. Nas comunidades visitadas ou catequizadas por São Pedro, São Paulo, São João, os fiéis guardavam tudo que lhes pudessem lembrá-los, suas cartas e seus despojos mortais, os objetos de uso. Os cristãos eram estimulados a este costume ao lerem o elogio do Senhor a Maria de Betânia, quando ela ungiu seu corpo pouco antes de morrer. Então, aí as relíquias, a peregrinação, tudo isso faz parte da história da nossa igreja e a enriquece, meus amados irmãos, né? Mas, contudo, nós devemos ter este cuidado e o zelo para não cair em erros, né? Então, o Catecismo da Igreja ainda diz: a autópsia de cadáveres pode ser moralmente admitida por motivos de investigação legal ou de pesquisa científica. A adoção gratuita de órgãos após a morte é legítima e pode ser meritória. A Igreja permite a incineração se esta não manifestar uma posição contrária à fé na ressurreição dos corpos. CDC, Código de Direito Canônicos, número 1176, parágrafo 2301. Então, nós vemos aí também onde o Catecismo da Igreja fala também, o Código de Direito Canônico vem falando também, né? E faz parte do processo de beatificação do santo, a autópsia no cadáver, no seu corpo, né? Ou seja, é retirado, é feita a exumação do corpo do santo para averiguação científica. Não é um bispo leigo, não é um padre, não, é um médico que vai fazer a exumação. Em 1587, o Papa Sisto V confiou o controle do culto das relíquias à Congregação dos Ritos, que posteriormente passou a ser chamada de Congregação para as Causas dos Santos. Meus amados irmãos, é muito gratificante conhecer um pouco da história da igreja, né, da peregrinação e do culto das relíquias, né, a honra que devemos prestar. Honra não podemos confundir. Então, o evangelho de hoje, sábado 2 de abril, é o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo João,
no capítulo 7, versículos do 40 ao 53. Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam: Este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: Ele é o Messias. Mas alguns objetavam: Porventura o Messias virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém, povoado de onde era Davi? Assim houve discussão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele. Então os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus, e estes lhes perguntaram: Por que não o trouxestes? Os guardas responderam: Ninguém jamais falou como este homem. Então os fariseus disseram-lhes: Também vós vos deixastes enganar? Por acaso algum dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas essa gente que não conhece a lei é maldita. Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse: Será que a nossa lei julga alguém antes de o ouvir e saber o que ele fez? Eles responderam: Também tu és galileu, porventura? Vai estudar e verás que da Galileia não surge profeta. E cada um voltou para sua casa. Palavra da nossa salvação. Então, meus amados irmãos, nós vemos aqui, através do evangelista São João, que o pensamento a respeito de Jesus dividia a muitos, né? Principalmente os soberbos fariseus, né? Nós vemos aqui também a indagação de Nicodemos, né? Que foi discípulo de Jesus às escondidas por medo dos fariseus, da perseguição, né? E também o descrédito a respeito da origem de Jesus, né? Apesar de ter nascido em Belém, foi viver na Galileia, né? E a região de Nazaré parece que não se tinha muitos profetas de lá, né? Não surgia profeta de lá. E quando veio surgir, foi o Messias. E as autoridades judaicas não davam crédito, né? Também por conta disso, né? Pela dureza de seus corações e também por conta da origem de Jesus, né? Que lhes ficava oculto. Então, meus amados irmãos, rezemos pela nossa igreja, pelas autoridades, pelo arcebispo de Curitiba e por tantos outros bispos que estão longe da defesa da fé e da igreja, né, para que possa o Espírito Santo assim converter os seus corações e eles lutarem mais pela salvação das almas do que por outros motivos que afastam o povo, né, que faz com que nós cristãos fiquemos assim um pouco aturdidos, pois vemos atitudes nada condizentes em nossos representantes da igreja, os bispos, mas confiemos na ação de Deus e no Espírito Santo que sempre conduziu a nossa igreja e vai conduzir, mesmo um resto que seja. Sabemos que habita na nossa igreja duas igrejas, a falsa igreja e a igreja de Cristo, né? Que vai ser um pequeno resto, como dizem as profecias,
de grandes santos da nossa igreja e também as profecias que ainda falta se cumprir na Sagrada Escritura. Então rezemos, meus amados irmãos, esta Ave Maria com toda a força do Espírito Santo que habita em nossos corações, em nossa alma, pedindo pela igreja, pelos bispos do mundo inteiro, pelos sacerdotes. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Viva Cristo Rei, viva a Imaculada Conceição da Virgem Maria. Bom, meus queridos, chegamos ao final do nosso programa e eu quero agradecer a todos que estiveram conosco durante essa hora de programa. Você que ligou, você que nos prestigiou com a sua audiência. Que Deus possa iluminar a todos com muita saúde e muita paz. Que a gente possa estar em oração pelos nossos irmãos, aqueles que estão passando por dificuldade física, espiritual. Rezemos, estamos em oração pelos nossos irmãos na Ucrânia, que estão passando por muitas dificuldades, e que a gente possa estar em oração pelo fim dessa guerra, pelo fim da pandemia. A gente sabe que não está finalizado ainda e que a gente possa ainda estar nos cuidando, né? Que Deus possa nos proteger e nos guiar todos os dias. Continue conosco na sequência. Não desligue, porque tem Padre Reginaldo Manzotti, a hora da misericórdia. Oremos. São Miguel Arcanjo, vós, príncipe dos exércitos celestes e vencedor do dragão infernal, recebeste de Deus força e poder para aniquilar pela humanidade a soberba do príncipe das trevas. Insistentemente vos suplicamos que nos alcanceis de Deus a verdadeira humildade de coração, uma fidelidade inabalável no cumprimento contínuo da bondade de Deus e uma grande fortaleza no sofrimento e na penúria. Ao comparecermos perante o tribunal de Deus, socorrei-nos para que não desfaleçamos. São Gabriel Arcanjo, vós o anjo da encarnação e o mensageiro fiel de Deus, abri os nossos ouvidos para que possamos captar as mais suaves sugestões e apelo de graça emanado do coração amabilíssimo de nosso Senhor. Nós vos pedimos que fiqueis sempre junto de nós, para que, compreendendo bem a palavra de Deus e suas inspirações, saibamos obedecer-lhe, cumprindo docilmente aquilo que Deus quer de nós. Fazei que estejamos sempre disponíveis e vigilantes, e que o Senhor, quando vier, não nos encontre dormindo, mas atentos ao seu chamado. São Rafael Arcanjo, vós que sois lança e bálsamo do amor divino, feri o nosso coração e depositai nele um amor ardente a Deus. Que esta ferida não se apague nele, para que nos faça perseverar todos os dias no caminho da caridade e do amor, e que tudo vençamos pelo amor. Amém. Um forte abraço, meus queridos ouvintes, e até no próximo sábado, se assim Deus nos permitir.